Que bom que você está aqui de novo no estudobíblico.net, e você que tem acompanhado esse canal tem visto que semana após semana temos disponibilizado conteúdos sobre algumas temáticas interessantes relacionadas à fé cristã, relacionadas a questões bíblicas. E o objetivo aqui desse canal é contribuir para o seu crescimento espiritual e também dando a você conhecimento sobre diversos assuntos relacionados às temáticas bíblicas, às temáticas teológicas e também temas relacionados a esses dois grandes assuntos. Eu quero hoje falar com você sobre um tema da teologia cristã, o tema da kenosis. Quero falar com você sobre kenosis e o esvaziamento de Deus. Vamos tentar entender o que é esta expressão kenosis, o que ela significa, qual é o conceito teológico que foi criado em torno da ideia do esvaziamento de Deus. Para nós começarmos, vamos tentar entender qual é o significado dessa palavra grega que tem como título kenosis. O que significa kenosis? Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziamento. A teologia aplica esse termo ao ato de Cristo, o Filho de Deus, que ao tornar-se homem se esvaziou dos seus atributos e poderes divinos, embora não se esvaziou da sua natureza divina. Então, este termo kenosis, que é um termo de origem grega, ele traz, portanto, esta ideia daquilo que aconteceu na pessoa de Jesus de Nazaré, o Deus Filho, que se tornou carne e habitou entre nós, onde ele abre mão dos seus atributos e poderes divinos, porém não abre mão da sua natureza divina. Ele esvazia-se, portanto, de alguns dos seus atributos. Vamos entender um pouquinho melhor esta ideia, portanto, da kenosis. Esse é um dos grandes mistérios divinos que precisa ser entendido a partir das duas naturezas de Cristo. A fé cristã ela entende que Jesus de Nazaré tem duas naturezas, ou tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E a gente vê isso relatado lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que vai tratar a respeito do ato do Filho de Deus de esvaziar-se da sua glória, ou de esvaziar-se dos seus atributos divinos para se tornar um homem, a fim de cumprir a missão redentora por nós. Envolvida na ideia da kenosis está a noção de ter o Filho de Deus assumido a forma de homem. O Logos, ou Verbo Celeste, desistiu de se aferrar ao que possuía quando do seu esvaziamento em uma atitude contrária à atitude de Adão. Adão ele queria se tornar como Deus, ele queria ser como Deus. E o que nós vamos ver na pessoa de Jesus, o segundo Adão, é que Jesus ele abre mão, portanto, dos seus atributos, ele esvazia-se a si mesmo a fim de cumprir com a missão redentora por nós. O termo kenosis, portanto, deve ser aplicado à ideia da autolimitação do Logos quando da sua encarnação. Ou seja, o que a fé cristã entende a respeito do Filho de Deus é que ele se limita-se a si mesmo dos seus atributos divinos e eternos como segunda pessoa da Trindade, a fim de, achado na forma humana, cumprir com a missão redentora por nós, seres humanos, na cruz do Calvário. Então, durante o tempo em que o Filho de Deus habitou neste mundo, ele limitou os seus poderes e atributos divinos a fim de cumprir com a obra redentora estabelecida desde a eternidade. A discussão ao redor da kenosis de Jesus, ou seja, do seu esvaziamento, está no contexto das disputas cristológicas. Desde o segundo, terceiro, quarto século da nossa era, a temática relacionada à questão do esvaziamento do Filho de Deus para se tornar homem sempre foi um tema recorrente nos debates sobre a natureza de Cristo. E esse debate sobre a natureza de Jesus, portanto, esteve sempre presente desde o início do cristianismo e gira ao redor do esvaziamento dele, ou o que foi que Jesus deixou ao descer do céu, o que foi que Jesus deixou no céu ao descer para a terra. Então a pergunta que gira em torno da questão do esvaziamento do Filho de Deus a fim de se tornar homem é o que ele deixou, portanto, na celestialidade, a fim de habitar na terra, a fim de habitar nesta era presente. Então vamos entender como é que a teologia cristã, ao longo da história, vem compreendendo as coisas relacionadas a kenosis, ao esvaziamento do Deus Filho, né? Ao esvaziamento da segunda pessoa da Trindade.
No emaranhado de heresias históricas a respeito desse assunto, há pelo menos duas possibilidades de explicação da kenosis. O esvaziamento na forma e o esvaziamento nos atributos. Jesus, ele é Deus esvaziado dos atributos próprios da sua divindade, ou seja, enquanto achado na forma humana, o Filho de Deus esvaziou-se dos atributos da onipotência, da onipresença e da onisciência, embora foi intocado em sua natureza divina, ou seja, no seu aspecto de eternidade e de santidade. Ou seja, o que nós vamos ter, portanto, não é que o Filho de Deus teve suprimido os seus atributos divinos, não, mas ele esvaziou-se temporariamente para cumprir com uma missão redentora por nós na cruz do Calvário. Isso, portanto, implica dizer que o esvaziamento de Deus em Jesus não diz respeito à natureza de Deus. Ok? Então não quer dizer que ele, enquanto a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, não quer dizer que ele perdeu a sua natureza e essência. Não, mas ele limitou os seus atributos divinos para cumprir com um propósito redentivo por nós. Deus, ele conduz a história independentemente da sua kenosis, independente do seu esvaziamento. Mas ele entra na história sempre esvaziado através de Jesus. Ou seja, quando começamos a olhar a maneira como o Deus triuno e eterno age na história, a gente entende algo. Que ele não abre, que ele age na história independente da sua kenosis, mas para entrar na história humana, para ter contato com a realidade da humanidade, Deus esvazia-se de si mesmo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Apenas para diferenciar os critérios de relacionamento de Deus com a sua criação e suas criaturas, nós vamos falar do Deus exaltado, Deus sem kenosis, sem esvaziamento. E vamos falar também do Deus esvaziado em Jesus, ou seja, na sua kenosis. Deus conduz a história desde o seu alto e sublime trono. Esse é o Deus exaltado, mas ele participa da história em Jesus, o Deus que se esvaziou a si mesmo para um tempo específico a fim de alcançar a nossa redenção ou de nos dar a nossa redenção. Em Filipenses 2, principalmente no texto que vai do versículo 5 ao 11, nós vemos ali duas kenoses, ou dois esvaziamentos, né? ou melhor, a ideia de esvaziamento ali tem duas perspectivas. A primeira é Deus em forma de servo, a kenosis antes da encarnação, ou seja, a decisão do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, de limitar-se a si mesmo, esvaziar-se dos seus atributos. Deus se esvazia para incluir a humanidade em si mesmo. Então essa é uma primeira perspectiva do esvaziamento de Deus que a gente vê lá em Filipenses 2. Ele diminui-se para que o finito conviva com o eterno, sem ser esmagado pela eternidade e pela glória do eterno. Ou seja, o esvaziamento de Deus na pessoa de Jesus teve como objetivo dar a nós acesso à sua natureza e essência. Não haveria como conhecermos a Deus de um modo profundo, como manifestado em Jesus, se ele não se esvaziasse a si mesmo. A segunda ideia, a segunda perspectiva de esvaziamento que nós vamos ter ali em Filipenses 2 é Deus em forma humana, ou seja, a kenosis da encarnação. Deus se esvazia para se identificar em termos absolutos com a humanidade, como vai dizer lá Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 e Hebreus 10, 5. E para conduzir a humanidade à participação em sua natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Então o que nós entendemos em Filipenses 2 é que a kenosis, o esvaziamento de Deus, pode ser entendido por duas perspectivas. Aquele esvaziamento que ocorre antes da eternidade, visando inserir-se entre nós na forma humana, e o esvaziamento de Deus já encarnado na pessoa de Jesus, a fim de viver a nossa humanidade e levar também a nossa condenação sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário. A teologia da kenosis, ela se concentra, portanto, na pessoa de Cristo, em termos de alguma forma de autolimitação pelo Filho pré-existente ao se tornar homem. Quando analisamos o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que, portanto, vai tratar do autoesvaziamento de Cristo, três possíveis interpretações podem ser entendidas a partir deste texto. A primeira diz o seguinte: Cristo existia na forma e glória de Deus,
e possuía status de igualdade com Deus, mas não considerou essa igualdade como algo a ser retido, esvaziando-se e tomando a forma de servo. Ou seja, nessa primeira interpretação, temos, portanto, o conceito, o entendimento de que ele tinha uma mesma essência e um mesmo status funcional, junto com o Pai. A segunda ideia vai dizer o seguinte: Cristo existia na forma e glória de Deus, mas não possuía igualdade de estatuto com Deus. Porém, não considerou essa igualdade com Deus como algo a ser obtido a todo custo. Ou seja, traz a ideia aí da mesma essência, porém diferente status funcional. Cristo não possuía status de igualdade com Deus no que diz respeito, portanto, à questão da funcionalidade, mas ao contrário de Adão, não perseguiu a possibilidade de ser igual a Deus. E uma terceira interpretação, que é a mais aceita, né, é que o esvaziamento não se refere à forma divina, que é a própria natureza e essência de Deus. Ou seja, quando o verbo vira carne e habita entre nós, na pessoa de Jesus, ele não deixou a sua natureza e essência. Ele era igual ao Pai, ao Deus eterno, triuno, ao Pai eterno, em sua essência. Porém, quando Cristo tornou-se funcionalmente subordinado ao Pai durante a sua vida terrena. Então, o entendimento comum entre a teologia cristã é essa perspectiva de que em Jesus de Nazaré, o Deus Filho esvazia-se a si mesmo, a segunda pessoa da Trindade, abrindo mão de seus atributos divinos em caráter temporário, mas preservando a sua natureza e essência divinas. Agora, algo que a gente deve colocar diante dessas questões teológicas profundas é até que ponto houve a limitação dos atributos divinos de Cristo. E isso é algo que a gente não sabe precisar. E aí algumas perguntas surgem na nossa mente. Por exemplo, Jesus usualmente realizava os seus milagres como uma alma humana altamente desenvolvida através do poder do Espírito? Ou ele apelava para o seu poder divino apenas ocasionalmente? Ou nenhum dos milagres foi realizado através da sua divindade? Ou todos eles foram realizados através da sua divindade? Então fica aquela dúvida. Quando Jesus operou os sinais e maravilhas, foi pela sua natureza humana, capacitada pelo poder do Espírito Santo? Ou foi pela sua natureza divina, de poder interferir, portanto, na ordem presente? São as dúvidas que surgem quando começamos a debater essas questões relacionadas aos atos miraculosos e sinais prodigiosos que Jesus fez quando esteve entre nós. É impossível supormos que a natureza de Cristo apenas parecia real, quando por trás de tudo havia um poder divino ou angelical em operação. Por outro lado, se supomos que Cristo nunca empregou a sua natureza divina naquilo que ele fez, corremos o perigo de anular qualquer doutrina razoável da divindade de Cristo. Então, essa polarização daquilo que Jesus fez, se foi pela sua natureza humana e divina, sempre esteve presente nos debates teológicos a respeito da natureza de Cristo. No Novo Testamento, há declarações explícitas no sentido que Jesus Cristo reteve a sua natureza divina quando da sua encarnação. E nós vamos ver isso registrados lá em Mateus 1:23, Mateus 11:27, Marcos 1:1, João 1:14, João 3:13, João 14:9, Romanos 1:4. E vemos ali a ideia inteira da encarnação, que ensina que Deus se fez homem sem que ficasse anulada a natureza divina. Pois como é que Deus poderia deixar de ser Deus? Então, o que a fé cristã, ortodoxa, histórica entende é que Jesus de Nazaré era o Deus triuno e eterno, o Deus Filho, encarnado entre nós, preservando a sua natureza e essência divinas, mas limitando, portanto, os seus atributos divinos, visando, portanto, a redenção da humanidade. Por outro lado, explicar a kenosis como mera adição da humanidade a Deus, sem o esvaziamento de alguma espécie, no que diz respeito à condição divina e seus atributos, anularia para todos os propósitos práticos a ideia inteira do esvaziamento de Deus. Tá? Nenhuma explicação adequada sobre a dificuldade envolvida no fato de ser alguém divino e humano ao mesmo tempo jamais foi oferecida. Ou seja, esse é um tema profundo e difícil de ser plenamente compreendido.
embora haja evidências cabais para crermos que foi exatamente isso que aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, cremos, a fé cristã crê que Jesus de Nazaré é, portanto, a encarnação do Deus triuno e eterno como segunda pessoa da Trindade entre nós, que esvazia-se dos seus atributos para cumprir a missão redentora, porém, compreender as nuances mais profundas desse mistério é um desafio, de fato, para muitos cristãos e para muitos teólogos, tá? Daí porque essa frase aqui, ó. Porém, como tudo sucedeu e como isso operava, são questões que deixarão os teólogos sempre perplexos. Como, por exemplo, aqueles atos de Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes, quando andou sobre as águas, foi a sua natureza divina ou foi a sua natureza humana potencializada pelo poder do Espírito? São dúvidas que sempre vêm à tona quando refletimos essa questão do esvaziamento de Deus na kenosis, na pessoa de Jesus. Na teologia da kenosis, entendemos, portanto, que o Logos se tornou carne e, enquanto nessa forma, assumiu uma subordinação temporária. Em outras palavras, sendo Deus encarnado, Cristo livremente deixou de usar os seus atributos, especialmente os atributos incomunicáveis, como onipotência ou onipresença. Embora esses atributos ainda fizessem parte da sua natureza divina. Portanto, o que a fé cristã entende sobre essa questão é uma limitação de Deus dentro de um período, ou dentro de um período, de uma temporalidade, né? Dentro de um período específico. Nos momentos em que ele mostrou o seu poder divino durante o seu ministério, ele o fez por meio do poder do Espírito. Nós vamos ver isso lá registrado em Atos 10, de 37 a 41. Ou seja, percebemos nesse texto que Jesus realizou sinais e prodígios revestidos do poder do Espírito, mostrando, portanto, a sua natureza humana potencializada pelo poder do Espírito. Porém, temos outros textos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, em que nós vamos ver ali Jesus também recorrendo, vamos assim dizer, ou tendo expressões da sua natureza divina, como, por exemplo, o andar sobre as águas, né? Então, são questões difíceis de tentar explicar com interesse e com completude. Ao retornar ao seu trono celestial, ele assumiu novamente a plena igualdade com o Pai. Tá? E aí tem uma frase de João Calvino muito interessante que diz: não há, portanto, porque nos espante a fraqueza de Cristo, para que sujeitasse a mesma, não foi coagido por violência ou necessidade. Ao contrário, foi induzido por puro amor a nós e por sua misericórdia. Tudo quanto, porém, de livre vontade sofreu por nós, nada lhe denigre o poder. Então, no entendimento da fé cristã a respeito da kenosis e do esvaziamento de Deus, a conclusão que se chega é que Jesus de Nazaré é o Verbo de Deus encarnado entre nós, que limita-se a si mesmo nos seus atributos incomunicáveis, a fim de se identificar com a nossa humanidade para levar sobre si a condenação que pairava sobre nós. Então nós temos em Jesus de Nazaré este mistério divino do esvaziamento de Deus. Kenosis é, portanto, um tema teológico de profunda reflexão e de profunda perplexidade a nós, humanos, que temos limitações na compreensão das coisas mais profundas sobre o ser divino, sobre o ser eterno. Então, este tema de hoje é um tema de natureza teológica que visou apenas dar uma introdução a você sobre a questão da kenosis e do esvaziamento de Deus. Não é objetivo nosso aqui aprofundarmos este assunto, até porque teria que ser uma série de vídeos sobre isso. Então, o objetivo do vídeo de hoje é apenas mostrar para você este conceito teológico que entende, portanto, a pessoa de Jesus Cristo na sua limitação de poderes divinos que ele possuía enquanto Deus encarnado entre nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta aí, dê um joinha aí embaixo, né? Onde tem o local para qualificar o vídeo, dá um joinha, compartilhe com os seus contatos. E se você não assinou ainda o nosso canal, é só clicar no botão aqui do lado e assinar o canal estudobiblico.net.
Fique atento porque nas próximas semanas ou nos próximos dias teremos mais conteúdos de natureza bíblica, teológica ou temas afins relacionados com esses dois grandes temas, né? Para que você possa compreender melhor a fé cristã e entender também melhor as Escrituras Sagradas. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.